Boa noite, Andrew, e não assista à noite. Eu me chamo Manuel e moro aqui no Ceará. A cidade não falarei, pois essa história envolve um possível homicídio. E nem sei se posso chamar assim, pois o meu pai disse que atirou em um bicho peludo e não em um homem, pois foi depois de um certo tempo que aquela fera virou uma pessoa. Só que isso foi somente o início da nossa macabra história. Tudo aconteceu em 1976. Na época eu tinha 15 anos. E junto a mim moravam meus pais e meus dois irmãos, que são mais novos que eu. A nossa casa era bem na parte rural. Não tinha nenhum vivente perto de nós, com exceção de familiares que, mesmo a gente sabendo onde moravam, ainda assim era muito longe. Mas, apesar de isolada a nossa vida no sertão, vivíamos muito bem e nunca nos faltou nada. E viver lá era muito bom. Mas tudo mudou depois que meu pai trouxe um estranho sujeito para dentro de casa. Tudo começou quando meu pai foi pescar no rio, assim como ele sempre fazia. Mas naquele dia, meu pai não só retornou com os peixes para casa, trouxe junto com ele um estranho homem. E embora fosse costume do meu pai oferecer almoço para quem ele visse, aquele sujeito nos botou muito medo. Primeiro porque ele fedia muito, e segundo, era que ele não tirava o olho da gente. O comportamento daquele homem era muito sinistro, e nem desconfiávamos do mal que ele traria para a nossa família. Um homem almoçou, tomou café e depois foi embora. O meu pai então disse que o estranho sujeito estava no mato olhando ele pescar. E meu pai, estranhando o comportamento dele, foi até lá para conversar um pouco. E depois de uma prosa boa, o homem disse que estava com fome e pediu comida ao meu pai. Ele, com a alma caridosa, o levou para casa e deu um prato de comida. Só que aquele homem não era alguém normal e iríamos passar por maus bocados por causa dele. Bom, aquele dia passou bem rápido. Às 6 da noite nós jantamos e às 8 já estávamos indo dormir, pois era costume a gente do sertão dormir a essa hora. E foi de madrugada que aquilo veio nos atormentar. Era no meio da noite quando me acordei, e sem dormir fiquei deitado na rede só esperando o sono voltar. Foi quando comecei a ouvir um som estranho que parecia um cansaço misturado com roncado. Na hora em que eu ouvi aquilo, paralisei de medo e fiquei só ouvindo a marmotagem. Mas depois de um tempo, tomei coragem e me levantei para ver o que era. E como eu dormia na sala junto com meu pai, foi até fácil para ver, pois ele estava bem em frente da minha casa. Fui até a porta e olhei pela fresta, e no primeiro momento não vi nada lá fora, somente uma movimentação estranha. Foi quando de uma vez vi um vulto grande e preto passar bem rápido debaixo do alpendre de casa. E com um susto derrubei uma enxada que tinha no canto da parede. Da mesma hora o bicho que estava lá fora veio de uma vez para a frente da porta, e foi aí que vi nitidamente seu corpo. Era uma criatura toda peluda e com as pernas tortas. Ele tinha uma cabeça enorme e fedia muito. Foi então que, no desespero, eu comecei a bater na rede do meu pai e a chamar por ele. E o estranho ser lá fora, percebendo a minha movimentação, começou a bater na porta. Meu pai, atordoado de sono, se levantou e me mandou ir para o quarto onde estavam meus irmãos e minha mãe. Foi então que de lá ouvimos 5 tiros.
E logo depois dos tiros ouvimos um urro muito alto. E aquilo que estava lá fora começou a correr muito rápido, tanto que dava para ouvir seus passos pesados. Depois disso, meu pai veio até o quarto pegar mais bala, carregou novamente seu revólver e foi lá para fora. Mas aquele bicho não estava mais lá. Meu pai entrou em casa e foi pro quarto e falou assim: tinha um bicho aí na frente. Bateu tanto na porta que ela tá perto de cair. Pega o martelo e os pregos e bora agitar ela, Emanuel. Eu, ainda com medo, tentava pensar o que era aquele ser e por que estava ali nos atacando. Só sei que ele era grande e urrava muito alto. Foi então que peguei o martelo e os pregos e fui para frente de casa. Acendi uma lamparina e fiquei consertando a porta com meu pai. Assim que terminamos, nós fomos conversar. E ele me disse que aquele bicho era parecido com o que ele viu quando era mais novo. Ele me falou o seguinte: Emanuel, esse bicho que apareceu aí é um lobisomem. Dizem que tem gente que nasce com essa maldição e outras que procuram por ela. Esse mundo tem tanta coisa macabra que eu vou morrer e não vou ver tudo desse mundo. Lobisomem, aquela foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse nome. E mesmo eu vendo um ali na minha frente, ainda era difícil acreditar que tal criatura existia. Bom, depois da breve conversa, fomos dormir o restante daquela noite. No outro dia, só vimos o sangue daquela besta espalhado pelo terreiro. Meu pai me pediu para cobrir aquilo com terra, para que os meninos não vissem. E como filho obediente, fui fazer. Depois que cobri tudo, o meu pai pegou o revólver dele e me chamou para a gente ver até onde aquele rastro de sangue ia. E andamos até um bocado para acharmos o local que aquele bicho tinha parado. E ele estava a cerca de umas 2 léguas de distância da minha casa. Só que, diferente daquilo que vi na noite passada, a coisa não era mais uma fera. E sim, o mesmo dito cujo que meu pai levou para casa no dia anterior para almoçar. Ele estava nu, com os olhos abertos e com 4 tiros no peito. Tiros esses que meu pai deu na madrugada passada. Como meu pai, que era entendido de lei, disse para enterrarmos o homem, e que se alguém perguntasse, a gente falasse a verdade, que foi em um lobisomem que ele atirou, e não em um homem. Cavamos uma cova rasa e enterramos ele lá. Fizemos uma cruz de madeira e seguimos para casa. E nem para minha mãe eu contei o que tínhamos feito. E seguimos nossa vida normal. Por um bom tempo. E já estava com uns 3 meses que aquele bicho tinha aparecido. Foi quando veio outro a nos atacar. Tudo ocorreu numa madrugada de inverno. Chovia muito e estava difícil dormir por causa das goteiras que tinham na minha casa. O meu pai estava acordado e só escutando a chuva comigo. Foi quando ouvimos um urro assustador bem perto da nossa casa. Parecia um urso ou um animal grande. Na hora, travei na rede, já que sabia o que era aquilo. O meu pai se levantou e logo botou a mão em seu revólver. Mas aquele bicho era muito astuto e não atacou de frente. Ele primeiro começou a bater na janela do quarto, onde a minha mãe dormia junto com os meus irmãos. E foi com 3 batidas que aquilo pôs a janela no chão. Só que, novamente, ele não invadiu a casa. Parecia pressentir que meu pai iria atirar nele. E ficamos um tempo sem ouvir nada. Até que ouvimos as telhas se quebrando na parte do corredor. E lá de cima, aquele bicho urrava. Meu pai então deu 2 tiros para cima.
e o bicho pulou da casa e correu para a mata. Meu pai então me chamou para a gente consertar a janela e irmos todos para a sala. Eu me tremia muito de medo e com mais medo dele voltar, pois aquela segunda criatura parecia ser mais feroz do que aquele que nos atacou. Consertamos rápido a janela e colocamos umas madeiras para reforçar ela. Foi então que ficamos ali na sala só ouvindo o barulho de chuva. E de repente, ouvimos novamente o urro do bicho bem perto da nossa casa. Cada vez que ele fazia aquele barulho, eu me tremia todinho, pois só isso era o bastante para deixar qualquer um com medo. Foi então que aquele ser bateu em nossa porta com muita raiva. O bicho queria entrar para nos pegar, mas meu pai, com 4 balas na agulha, descarregou seu revólver no lobisomem. E foi só depois disso que ele saiu correndo fazendo barulhos estranhos e não voltei mais aquela noite. Mas mesmo assim, ficamos ali na sala acordados e orando para que ele não voltasse. De manhã, quando nos acordamos, vimos a destruição e o caos que o lobisomem tinha feito. Todas as 20 galinhas que a gente tinha estavam mortas. E um porco que a gente criava também tinha sido devorado pelo bicho. Além das marcas que ele tinha deixado nas paredes, meu pai novamente pegou seu revólver e me chamou para irmos até o túmulo do sujeito que há meses atrás tinha nos atacado. Quando chegamos lá, eu tive mais medo ainda, pois o seu corpo já não estava mais no local. Algo tinha cavado e tirado seu corpo de lá. Voltamos bem rápido para casa e pela primeira vez vi meu pai com medo. Ele era bem sério. Mandou a gente arrumar nossas coisas e pediu para a gente ser rápido, pois iria pegar uma carroça emprestada. A gente, às pressas, arrumamos o que dava para levar e colocamos tudo na carroça. E ele saiu para a casa do seu irmão que morava já perto da cidade. E lá oramos por 2 anos, até irmos para a cidade grande. E naquele dia vi meu pai temer algo pela primeira vez. E hoje entendo o porquê dele ter abandonado a nossa antiga casa. Hoje não teremos paz até o dia que aquele bicho pegasse um de nós. Nunca mais vimos nada de estranho perto de onde morávamos. Somente rumores de alguém que viu um bicho, ou que foi atacado por um. Mas nada tão sério como o que nos ocorreu. E apesar de não ter visto aquele segundo lobisomem, eu sabia que ele era maior e mais forte que o anterior. E que, com toda certeza, ele veio para vingar o seu amigo. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10.000 seguidores. Quando eu bater a meta de 10.000 seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.